Você é MEI, já está se sentindo preso, é MEI, sabe que tem potencial de crescer, mas não sabe até onde o MEI compensa. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar 4 aspectos de até quando, até onde o MEI compensa e até onde ele deixa de compensar. Eu me chamo Jocelânio Costa, sou contador e aqui você está no canal Help Contador, um canal que é totalmente pensado, voltado e estruturado para ajudar você, empreendedor, independente do seu tamanho, a alavancar o seu negócio, a ter insights, a reduzir os custos, a reduzir os impostos e a crescer de maneira legal. E assim, tipo aquela velha troca, como a gente sempre faz, né? Aqui esse conteúdo chegou de graça até você, também é de graça para você curtir, comentar e compartilhar. Então eu quero pedir, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, leva 2 segundinhos, isso ajuda, me ajuda demais e ajuda também que você não vai perder nenhum conteúdo que a gente colocar aqui, que são iguais, parecidos com esse daqui, que vai sempre gerar e agregar valor. Então vamos para o vídeo e eu já quero aqui trazer a minha tela, porque de maneira mais visual fica mais fácil para você entender e captar e guardar na memória. Então, quando não compensa mais ser MEI? Existe isso? Será possível que exista uma coisa que não compensa eu ser MEI, já que eu pago tão pouco de imposto? Sim, existem pontos que não compensa mais você ser MEI e você vai entender agora quais são esses. Primeiro, pessoal, o limite de faturamento. O limite de faturamento do MEI, ele é muito baixo. Ele é menos de R$ 10.000 por mês. E isso empata muitos negócios de crescer. Porque uma grande maioria dos negócios, a grande maioria deles, seja ele serviço ou seja ele comércio, ele cresce muito rápido, uma boa parte. Então, assim, um faturamento de 6.750 por mês, pode ser que não valha mais a pena. Por quê? Porque 81 mil por ano, a 6.750 é só uma média que a gente faz, certo? Mas é proporcional ao ano. Tem vídeos aqui já no canal explicando. Se você vai lá nos vídeos e eu explico um pouco mais sobre o faturamento. Aqui você fatura 81 mil por ano, então isso é muito pouco para muitos empreendedores, certo? Isso contando tudo, todas as suas vendas e tirar todas as suas despesas, suas compras. Então, assim, é muito baixo. E olha só, passou até 20% entre 81 mil e 97.200, você já vai pagar multa sobre esse excedente, como se fosse Simples Nacional. E aí, quando for no ano subsequente, você vai continuar no Simples Nacional. Então, de qualquer jeito, você vai desincurar. Então, preste atenção. Olha só que aí, se você já está no limite ali do faturamento, talvez não compense mais você ser do MEI. E se você passou de 20% desse limite, você vai pagar tudo retroativo, como Simples Nacional, e no ano seguinte. Então, está no limite? Tá chegando ali no limite de faturamento? Talvez não compense mais você ficar no MEI, tá certo? Um exemplo, eu deixei aqui um exemplo, né? O João fatura 100 mil por ano, então o João aí já passou 23% acima do limite dele, certo? Então, qual é o resultado? Desenquadramento direto, vai pagar os tributos, aí tem o crescimento desorganizado, ele cresce sem querer crescer, ele passa sem ele ter se planejado para isso. Então, fica atento, está chegando no limite, não vale mais a pena ser MEI, certo? Outra, atividades são limitadas. Eu já deixei aqui outros vídeos aqui no canal onde você vai ter a lista do governo sobre as atividades que são limitadas, certo? Se você tem alguma atividade que não está na lista de ocupações permitidas pelo MEI, você já desenquadra, certo? Então, vamos supor que você quer crescer, você tem uma agência de marketing, quando você está sozinho prestando aquele serviço ali, beleza. Mas quando sua agência cresce, você precisa colocar uma pessoa, você precisa contratar mais 2 pessoas. Então, está crescendo pessoal, está crescendo faturamento. Você é um esteticista, você começa sozinho ali, mas aí você faz uma especialização,
Essa especialização traz outras atividades, atividades essas que são um pouco mais complexas e que não são permitidas no MEI. Então você corre dois riscos, atividades que não é permitido no MEI e o faturamento, porque geralmente quando você faz uma especialização são produtos ou serviços que vão ser um pouco mais caros e isso vai impactar diretamente no seu faturamento. Então, se você vai prestar alguma atividade que ela está fora da ocupação do MEI, então já começa a pensar, já é uma forma de, já é um pontapé para você começar a desenquadrar por você mesmo, sem ter nenhum prejuízo, crescendo de maneira organizada e ordenada, certo? Outra coisa, pessoal, imagem e oportunidades. Existem empresas que não fazem negócio porque outros são MEIs? Sim, existem. Existem empresas que não fazem negócio com MEIs, empresas maiores, porque elas não têm crédito, elas não têm eles têm medo de que seja configurado vínculo empregatício, porque nós sabemos que não pode, pejotização não pode, e acontece demais. Então, assim, as pessoas têm medo de que isso vire um processo e prejudique a empresa, falta de retenção, ausência de uma estrutura jurídica maior. Então, assim, muitas vezes você, como MEI, você vai perder. Você vai perder de fazer contratos maiores, porque muitas empresas elas não querem negociar com o MEI, certo? Isso acontece? Acontece. Infelizmente acontece. Então, quando você já está mudando de patamar, quando você já está crescendo, já pensa. Se você pensa em fazer negócio com aquela empresa que é um pouco maior, que você vai faturar mais, que você vai conseguir contratos recorrentes, então já é um sinal de alerta de que você precisa desenquadrar de maneira ordenada, certo? E essa daqui, esse quarto índice aqui de desenquadramento ou de que você já está no momento de mudar é o medo. Medo de crescer e pagar mais. Pessoal, agora isso sai de âmbitos profissionais, de âmbitos de ocupação, de faturamento e vai para o âmbito pessoal, certo? Não tenha medo. Não tenha medo. Se você está no limite de faturamento, não tenha medo. Não tenha medo de crescer, cara. O medo de crescer ele atrapalha demais. Ó, medo. Quando você tem medo e esse medo lhe paralisa, tá errado. É legal ter medo, sim, você precisa ter medo. Você precisa ter medo de uma cobra lhe picar. Poxa, o medo de cobra é saudável. O medo de uma aranha é saudável. O medo de sofrer um acidente é saudável. Assim você mantém a prudência no trânsito, por exemplo. Mas quando você tem medo de crescer a sua empresa, porque você está com medo de pagar mais quando você já está no limite, olha, você já chegou lá. Então por que que você está com medo? Não deixa o medo paralisar o seu sonho. Não deixa o medo. Você sabe o que é pior do que o medo de pagar imposto? É o medo de não crescer. Pior do que aumentar o imposto, né? Até porque esse aqui é outro assunto que a gente vai conversar, mas esse é o medo que tem nas pessoas. Não, vou pagar mais imposto. Pior do que o medo de pagar mais imposto é você ficar paralisado, é você ver outras pessoas realizando os sonhos delas e você não conseguindo realizar o seu porque você tem medo. Você já chegou no limite do faturamento, você está fazendo uma atividade que você vai ganhar mais e você está com medo, pessoal. Não deixa o medo paralisar. Entenda que você vai ganhar mais, você vai prospectar mais clientes, você vai poder crescer, você vai poder desenvolver. Você está deixando de crescer porque vai pagar R$ 75 por mês. Você está deixando de crescer porque está com medo de deixar de pagar R$ 75 para pagar 300 ou para pagar um outro imposto. Não, e você está limitando a sua empresa, você está limitando o seu serviço, você está impedindo que a sua empresa cresça, desenvolva, que você realize os seus sonhos através da sua empresa. Lembre que a sua empresa é um sonho seu. E você vai deixar o medo paralisar? Não, não permita isso. E nós estamos aqui como contabilidade, como consultores, para lhe ajudar a isso, a não deixar esse medo dominar você, dominar o seu coração, e lhe mostrar os caminhos onde você vai pagar menos imposto e vai fazer a sua empresa crescer da mesma forma, certo? Então, o medo ele paralisa, o real é prejuízo, é continuar estagnado. Então, crescer dá medo e crescer dói. Lázaro do Carmo, um dos maiores executivos desse país, ele diz uma frase que é extremamente interessante.
Empreendedor precisa dormir com barulho, precisa ter. Você quer ser um empreendedor de sucesso, você precisa dormir no barulho. Quando você entender essa frase, você vai perder o medo de crescer. Empreendedor, sim, corre riscos, tem que ser riscos calculados, beleza, mas corre risco, precisa vender, precisa fazer um bom serviço, precisa ter um bom produto. Beleza, mas se você já chegou, não tenha medo. Crescer dói, mas vale a pena, é um período. Depois você dá a volta por cima. Então, para com esse medo. Para com esse medo de crescer. Não trave o potencial da sua empresa, porque você está com medo de pagar um pouco mais de imposto, sendo que existe planejamento tributário para cada tipo específico de empresa onde você se beneficia, tá certo? Sinais que você precisa ouvir, que você precisa entender, que você vai sair e está na hora de você sair do MEI. Faturamento, está próximo do faturamento, já preste atenção que é o motivo de você sair do MEI. Atividade, vai fazer uma atividade, aumentou uma atividade no seu negócio que não pode, não é permitido, já pensa que vai, já é o passo para você desenquadrar. As oportunidades, não perca a oportunidade de você ter um contrato maior e o crescimento. Não deixe a sua empresa deixar de crescer por causa do seu medo, de forma alguma. O MEI, pessoal, é só o começo. O MEI é a escada, ela não é o destino final. Se você já viu algum desses sinais, talvez seja a hora de você mudar o MEI e você vai ter o apoio e a orientação correta com a gente aqui. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o nosso WhatsApp, eu vou deixar os nossos contatos de Instagram, você vai falar diretamente comigo. Eu posso te ajudar e vou te ajudar no seu desenquadramento, se você já for, vou te mostrar o melhor caminho, vamos fazer um planejamento juntos, mas não deixe de crescer, não deixe de pensar no futuro da sua empresa por medo, hein? A gente está aqui, a gente está junto. Então, mais uma vez, eu quero pedir a você curta, comente, compartilha, se inscreve nesse canal para você não perder nenhum conteúdo como esse que vai chegar até você. Quero deixar aqui o meu grande abraço, dizer que a gente está junto para crescer. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.